Desde segunda-feira, a instituição está recepcionando os mais de 23 mil estudantes. E esse número deve ficar ainda maior. A UFSM imagina preencher 90% das vagas com todos os processos seletivos. Isto inclui o SISU, vestibular e o edital de vagas complementares 2024. Neste, são mais de 1.800 vagas distribuídas em 99 cursos presenciais de graduação, ofertados no campus sede, em Santa Maria, e nos campi descentralizados de Frederico Westphalen, Cachoeira do Sul e Palmeira das Missões. E no meio do ano ainda ocorre o edital de reingresso e ingresso, para chegar aos 90% de preenchimento de vagas. No último ingresso e reingresso eram mais de 5 mil vagas disponíveis, concursos que precisavam preencher 206 vagas. Este sempre foi um ponto de estudo pela instituição. Esse é o primeiro ano que a gente realiza com o SISU e com o vestibular, considerando aí os dois principais processos de preenchimento de vaga da Universidade Federal de Santa Maria. O processo seletivo seriado ele vai passar a ser, ele vira a chave só no ano de 2026, mas com a modificação no SISU, o SISU hoje ele só tem um termo de adesão, e esse termo de adesão ele é feito no início do ano. E o vestibular também, ele já preenche as vagas para o início e para a metade do ano. Então a gente precisa compreender o preenchimento como um somatório da entrada no início do ano e da entrada na metade do ano. Então é bem interessante que a gente entenda que a UFSM ela chegou com o SISU aí a um preenchimento de 95%, 97% das vagas. Depois, no pós-pandemia, a gente teve uma redução desse preenchimento, que orbita aí em torno de 92%, 90% a 92%. A gente entende que esses 90% sejam uma previsão que nós estamos tendo agora, somando os dois períodos, entrada em março e a outra entrada em julho, agosto. Então nós pretendemos aí preencher aproximadamente de 90% a 95% das vagas nesse processo. Há uma defasagem no preenchimento que se intensificou na pandemia, segundo o pró-reitor de graduação Jerônimo Tibuchi. Para reverter este quadro, a reitoria estuda o cenário e aplica diferentes editais. O UFSM, além desses três processos, a gente realizou a prova do processo seletivo seriado, realizou a prova e preencheu vagas do vestibular e também todo o processo do SISU. A gente tem uma série de outros processos que preenchem vagas a mais dentro da Universidade Federal de Santa Maria. São esses processos, os dois criados no ano de 2016, que é o processo seletivo indígena, que é uma prova específica que é toda ela atravessada por elementos de linguagem e cultura indígena, que é o processo seletivo indígena, o processo de refugiados e imigrantes em situação de vulnerabilidade, e agora os novos processos, como o processo de ingresso de pessoa trans, o processo de ingresso de pessoa quilombola, também o processo de ingresso de pessoa com deficiência que não concluiu os seus estudos em escola pública, também o processo de ingresso de idosos, o processo de ingresso de medalhistas de Olimpíadas de conhecimento e o processo de ingresso também de atletas de alto rendimento. Então, todos esses processos que a gente está narrando aqui, eles se complementam para o ingresso de graduação da Universidade Federal de Santa Maria. Todas as informações sobre o edital de vagas complementares você encontra no site da UFSM.